Olá a todos, começando novamente, todo domingo, como sempre, as lives Universo Bipolar, das 7h30 às 8h30, para quem está aqui hoje pela primeira vez. E hoje é uma live muito especial, porque hoje, 30 de março, é o Dia Mundial do Transtorno Bipolar. O World Bipolar Day é uma iniciativa mundial que já existe desde 2020 e que tem como objetivo a conscientização de várias pessoas pelo mundo acerca dos transtornos do espectro bipolar. A gente sabe que hoje em dia já existe no imaginário das pessoas um melhor entendimento sobre o que é depressão, sobre o que são transtornos ansiosos, mas muitas pessoas ainda têm uma visão estigmatizada sobre a bipolaridade. A gente sabe que transtornos que têm uma apresentação espectral, como é o transtorno bipolar, elas existem, né? Existem apresentações que são muito graves, com apresentações que podem muitas vezes levar os indivíduos a terem internações hospitalares, mas a maior parte das pessoas que têm bipolaridade, elas não serão internadas e, na verdade, elas vão passar uma vida inteira com oscilações de humor e muitas vezes com erros diagnósticos e, consequentemente, também de tratamento. Para falar sobre o assunto hoje, eu vou receber aqui a professora doutora Doris Moreno, que é, sem dúvida, a maior pesquisadora no país sobre o transtorno bipolar e os transtornos do espectro bipolar, participou de várias pesquisas clínicas, inclusive vários medicamentos que as pessoas usam hoje em dia, como risperidona, olanzapina e quetiapina, eles tiveram os seus estudos realizados dentro do GRUDA, que é o Grupo de Doenças Afetivas, do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, a USP, que é um grupo que tem mais de 40 anos, que faz pesquisa, ensino e psicoeducação sobre transtornos de humor. A professora Doris Moreno, ela tem vários livros também publicados sobre o assunto e vou convidá-la para no diagnóstico, nas dificuldades do diagnóstico e do tratamento desses transtornos. São transtornos crônicos que trazem muito sofrimento e, consequentemente, um prejuízo na vida de pessoas que vivem com a bipolaridade. Deixa eu verificar aqui. Quem tiver perguntas, pode hoje enviar as perguntas por aqui, por esse balãozinho com uma interrogação que, ao longo da conversa, à medida que for surgindo essas questões, eu vou fazer as perguntas, né, para a professora e a gente vai aproveitar um pouco do que for perguntado aqui para que essas dúvidas sejam sanadas. Então, fiquem à vontade aí, essas lives, elas têm um caráter psicoeducacional, não tem um objetivo de diagnosticar ninguém, nem de tratar ninguém, mas de ajudar a esclarecer e ajudar as pessoas que estão em dúvida, né, sobre seus diagnósticos, sobre os seus tratamentos, eventualmente, também poder levar esses questionamentos para os teus psiquiatras. Bom, eu não estou conseguindo, estou apertando aqui para aceitar. Vamos ver se. Ah, finalmente, ufa. Estava ficando ansioso aqui já, porque Ai, não eu ia de estava jeito nenhum. tentando o Tudo tempo bem, todo entrar. professora? Bem você, querido. Não consigo Prazer escutar. compartilhar com você. Deixa eu mudar aqui um Aí, pouquinho. agora sim, perfeito, agora sim. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Ah, então tá ótimo. Muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui num domingo à noite, que é um dia de descanso, né? Um dia de a gente recuperar as nossas energias. Então, as pessoas que estão aqui, com certeza, estão muito agradecidas pela sua generosidade de estar aqui e trazer o seu conhecimento e experiência sobre o transtorno bipolar. Na verdade, é uma honra o convite, Diego, porque é um desafio e é algo que me dá muito prazer conversar a respeito. E ainda mais com você.
Eu coloquei minha Sempre melhor tivemos. roupa hoje para o dia, então, justamente como forma de agradecimento. Tá bom. Eu queria que começar um pouquinho, porque as pessoas hoje em dia elas fazem muita pergunta do tipo: ai, mas ninguém entende sobre transtorno bipolar, os profissionais têm um estigma sobre transtorno bipolar. E muitas pessoas não entendem que no passado existia um estigma sobre depressão e que essas questões são um processo, né? É um processo que as sociedades levam até entender completamente um transtorno. Eu queria que a senhora contasse um pouco, já que esteve no Instituto de Psiquiatria da USP desde 1980, como é que foi, como é que era essas questões em relação à depressão? Porque as pessoas hoje em dia acham que tudo brotou do nada, né? Na, o que acontece é que até 40 anos atrás ou mais, primeiro, ou as pessoas eram internadas se elas tivessem algum problema grave, ou elas ficavam em casa. Elas não tinham, não existiam ambulatórios de saúde mental. O que hoje é óbvio, no posto de saúde tem um psiquiatra, não havia a ponte entre a casa e o hospital. E sim, tinha ambulatório nos hospitais psiquiátricos. E quando eu comecei a aprender, o diagnóstico de depressão era feito somente se a pessoa dissesse que não havia nenhum fator associado àquela depressão. Aí ela podia ser considerada uma depressão endógena, então ela merecia tratamento, ela devia ser tratada. E nós tínhamos ótimos antidepressivos já naquela época, que eram os antidepressivos tricíclicos. Continuam sendo muito bons, mas nós temos substâncias mais modernas. Então, o primeiro passo foi 10 anos depois, quando saiu o primeiro DSM americano, a Classificação Internacional de Doenças, na sua terceira edição, que trouxe regras claras, os critérios diagnósticos para episódio depressivo, que deveriam ser usados do ponto de vista científico. Então, para ter uma mesma linguagem no mundo todo, porque o diagnóstico em psiquiatria era muito mais subjetivo do que hoje. Era o que cada um achava e cada um tinha um livro que seguia. Essa era a realidade. Então, veja, nós caminhamos anos-luz em relação àquela época. Hoje nós temos um arsenal terapêutico invejável. Veja, hoje em dia nós fazemos o diagnóstico. O médico não tem mais preconceito de diagnosticar depressão, mas até ficar claro que depressão não é vergonha, não é preguiça, é um problema médico. E os estudantes de medicina aprenderem que depressão é tão frequente que eles mesmos tinham que aprender a diagnosticar e tratar, levou décadas, décadas. Uhum, Né? uhum, E hoje todo mundo fala como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então, neurologista, cardiologista, endocrinologista, ginecologista, todos prescrevem antidepressivos. Mas por quê? Porque houve ciência, houve estudos mostrando que era prevalente, que acontecia muito com doenças médicas, outras associadas, e que era um problema não psicológico somente, era um problema médico. Mas isso foi todo um processo. Para uhum. transtorno bipolar, nós caminhamos muito, você sabe disso, em relação a como era até 20 anos atrás. E mais ainda desde 2014, certo? Mais ainda com a novíssima, mais nova edição do DSM-5. Então, assim caminha a ciência. Não adianta. Tudo tem seu tempo e nós não podemos ser irresponsáveis, Uhum. né? Irresponsáveis de diagnosticar qualquer pessoa. Não, precisa haver uma soma de sintomas, uma síndrome, e não é por conta de uma emoção
que alguém sente de angústia ou de tristeza que a gente vai diagnosticar um episódio de depressão, por exemplo. Muito menos um transtorno bipolar, que é um problema médico complexo, Uhum. né? Eu acho que é importante ficar claro para as pessoas que essas coisas não foram inventadas por americanos que queriam criar uma doença, mas no mundo todo percebeu-se que um conjunto de sintomas decorrentes de comportamentos que aconteciam nas pessoas, eles se agrupavam e formavam uma síndrome, né? Que é um conjunto de sinais e sintomas que é mais ou menos igual na China, na Índia, no Japão, em qualquer país. E que foi daí que o DSM-3, que é a terceira edição de um livro que compila critérios científicos de pesquisas para definir o que é doença psiquiátrica e o que não é, chegou nessa conclusão, porque muitas pessoas acham que isso foi uma opinião, né? Não, na verdade, isso foi. Essa necessidade veio primariamente por conta do fato de haver tratamentos no mercado. A partir do momento que saíram, que se lançou no mercado tratamentos eficazes para tratar o que então se chamava psicose maníaco-depressiva, que era o lítio, para tratar esquizofrenia, que era a clorpromazina, para tratar depressões graves, que eram os antidepressivos tricíclicos, a coisa mudou de figura. Antes disso, vejam, nós estamos falando de problemas que existem desde que existe a humanidade. Quando se lê os escritos históricos, desde Hipócrates já se descrevia a melancolia, inclusive foi ele que cunhou o termo melancolia. Já naquela época, melancolia é bile negra, então já era vinculado a um problema físico, biológico. Os gregos antigos já sabiam que era um problema que não era psicológico. Ele era um problema que se repetia, que se associava com vários sintomas e que era grave, que podia levar à morte, por exemplo. À morte, a assassinatos, a uma série de problemas muito sérios. Então, isso não é novidade. O que passou a ser novo foi a emergência, a urgência de se encontrar uma linguagem comum, que em qualquer país se pudesse identificar pessoas que tivessem aqueles sintomas e não outros, e daí ver quais que iriam melhorar com o tratamento, quais que não. Mas até antes disso, enquanto não houvesse tratamentos, era subjetivo o diagnóstico. E tinha abria muita margem para teorias, né? As Ah, mais a diversas. pessoa está de cama e sem levantar porque é uma forma de punir a mãe, para que ela perceba que fez algo errado com aquela pessoa, ou enfim, várias teorias psicológicas, porque eram Sim, comportamentais, né? Não eram baseadas em estudos de observação sistemática, que é a ciência, e que de uma forma era o que tinha para a época, né? sim. Não temos muito como criticar porque era o que tinha, É. E né? daí, nessa época, nem se falava de. Claro, nem existia o termo transtorno bipolar. Era psicose maníaco-depressiva. Então, era um susto, né? Uhum. Ter PMD. É. As pessoas mais antigas devem lembrar disso. Muito raro, somente pessoas internadas é que tinham esse diagnóstico. E mesmo naquela época era confundido, e ainda hoje é, confundido com a esquizofrenia, porque eram os quadros mais graves, psicóticos, que são os mais raros do transtorno bipolar. Falar de transtorno bipolar tipo 2, isso é muito mais recente ainda. E ainda hoje, só agora, na CID-10, na nova classificação internacional de doenças, que será lançado no Brasil em 2026, quizás, é que se vai diagnosticar transtorno bipolar tipo 2 oficialmente. Vejam, assim, é muito recente.
a partir daí você vai poder ter como o CID transtorno bipolar tipo 2. É, Hoje não. Hoje é. é outro transtorno bipolar. Então, só para ilustrar que o que nós estamos falando aqui já há muitos anos é sim novidade para a maior parte das pessoas. Principalmente porque o transtorno bipolar continua sendo considerado raro. Quando você conversa com, mesmo com professores em psiquiatria, ele continua sendo considerado raro. E nós sabemos que não é. Porque eu acho Então, uma dificuldade de aceitar e compreender essas apresentações espectrais, porque elas exato, vão ter uma nuance que é muito discrepante daquilo que é o clássico, uma pessoa em surto, psicótica. exato. Mas aí qual o problema? Se não recebe o diagnóstico de transtorno bipolar tipo 2, ele vai receber o diagnóstico de TDAH com depressão, ou com ansiedade, ou de transtorno de personalidade borderline, ou simplesmente um transtorno ansioso, mas não de transtorno bipolar tipo 2, que é o maior desafio, digamos assim, para profissionais não E o treinados. E, problema disso é que hoje nós temos muita gente tratando depressões mais do que no passado. Então, olha o exato, risco que é melhorou, ótimo que nós temos mais acesso a diagnósticos, só que se esses diagnósticos forem errados, os tratamentos. exato, exato. Mas eu diria que enquanto nós fazemos essas conversas, nós temos essas conversas que nem você está propiciando, e os cursos que você dá, ou mesmo que a gente busca ensinar nos congressos, você sabe disso, é o limite de cada um de nós, é o que nós podemos fazer. É. E capacitar próprios pacientes de questionarem, de verificarem e, principalmente, se eu não estou melhorando, de pedir uma segunda opinião e de prestar atenção no que você ensina, no que a gente conversa, por exemplo, nesse podcast que foi ao ar hoje. O que são esses sintomas mais leves e como o transtorno bipolar ele é, na verdade, independente da forma, se bipolar um 2 ou se é do espectro bipolar, ele é monotonicamente o mesmo. Os sintomas são os mesmos em qualquer pessoa que tenha este problema. O que muda é a gravidade. Né? O que muda é a gravidade, se é mais contínuo ou se é mais episódico. Mas os sintomas são os mesmos, porque eles são biologicamente determinados. Uhum. Mas eu acho que a medicina de 2025, das redes sociais, ela traz essa mudança que é a pessoa ter uma responsabilidade também de buscar a informação, né? Porque hoje eu posso ter acesso à informação e olhar, poxa, eu fui diagnosticado com pedra nos rins, né? Eu tenho pedra nos rins. Aí, de repente, eu começo a ter várias pedras nos rins e eu começo a ter perda de peso. Começa a ter uma coisa que não é o normal e eu não estou melhorando com os tratamentos. É minha obrigação hoje eu buscar informação e dizer, poxa, pode ser que não esteja correto, pode ser que seja outra coisa. Então eu acho que isso é o que a tecnologia, a inteligência artificial, as redes sociais, elas permitem com que a gente tenha mais senso crítico, né? Mais senso crítico. Pois é, desde que a pessoa tenha senso crítico, porque a quantidade de informações que surge na internet é tão avassaladora que dificulta, inclusive, separar o joio do trigo. Em qual informação você pode confiar, não é? Porque, veja, o que a gente ouve falar de diagnóstico de, por exemplo, o TDAH nas mídias, está errado. Muitas pessoas que falam
A impressão que dá é, assim, elas mesmas devem ter transtorno bipolar e acham que têm somente É. TDAH, não é? Então, fica muito difícil. Quando você presta um serviço, precisa ter conhecimento acumulado ao longo de anos. Não é algo que eu baixei no chat GPT e vi lá o que é, e daí eu dou uma aula sobre isso. Não é isso. É algo, precisa saber quem está falando, qual o conhecimento. Então, não é só a responsabilidade de procurar conhecimento, mas ver, de checar quem é o profissional que está falando, É, é. né? Esse é o side effect, é o efeito colateral de muita informação, né? Exato, A exato. misinformation. Então, e principalmente quando alguém não está bem, é mais difícil ainda fazer essa triagem. Daí a importância da família, né? Eu sempre apoio muito o apoio da família. Ele é fundamental. A família suportiva é aquela que ajuda, que está do lado, que ajuda a buscar, porque quando uma pessoa está muito deprimida, ela nem isso consegue fazer, É. né? Ela nem isso consegue fazer. Vamos ser francos. Uhum. Ela precisa de apoio, ela precisa que alguém a carregue, segure na mão e vamos lá, vamos ver, porque você não está melhorando. Queria conversar um pouco agora sobre a questão dos episódios no transtorno bipolar. Porque a gente sabe, todo mundo sabe, bipolar, polo de mania, polo de depressão, e aí surge uma coisa aí no meio, que são estados mistos, mas poxa, nunca escutei sobre estados mistos, ninguém fala sobre isso, são vocês do Gruda que estão inventando. A gente fez um livro agora que mostra que as apresentações mistas de humor elas já são descritas há muitos séculos. Séculos. E Milênios. isso, milênios. Isso não é novo. Não, Por que, sempre existiu. por que que aconteceu isso na psiquiatria? Exatamente porque nós não tínhamos. Porque o diagnóstico é subjetivo. Nós não temos recursos de exames de laboratório, ou exames de imagem ou genéticos que deem o diagnóstico. Então, ele se apoia a avaliações que são, em última análise, subjetivas. Estas avaliações, com o treino, nós buscamos objetivar e nós buscamos, na verdade, separar o que são sintomas numa, como se fosse separar em dimensões diferentes. Existe a dimensão do biológico patológico, que é da doença, existe a dimensão que é da personalidade, existe a dimensão que é da vida de relação, do ambiente, né? Seja um ambiente interno ou um ambiente externo. Então, é sempre importante separar daquilo que está doente da dimensão da personalidade, que é o mais difícil para o médico e para a pessoa separar o que é simplesmente do jeito de ser. Ah, mas eu sou extrovertido, eu sempre fui assim, eu sou nervoso, eu sou ansioso. Isso não existe, isso não é normal. É sintoma, mas sintoma do quê? Aí abre-se um leque. Mas de qualquer maneira, uma coisa é a sua vida, outra coisa é a sua pessoa e outra coisa é se você adoece do que você tem de mais complexo e único, que é seu cérebro. Aí sim fica difícil, porque é difícil você aceitar, você entender que algo que parece ser do seu eu está alterado. Porque essa alteração, ela é tão convincente, e isso vem junto nos sintomas. Ela é tão convincente que não dá para ter a visão de fora. Ora, se eu tivesse a visão de fora, quando eu estou deprimido, quando eu estou em hipomania, mania, eu não estou doente. Eu conseguiria exercer crítica. Eu só consigo fazer isso
se os meus sintomas estiverem muito leves. Senão, não. Né? Senão, não. Aquele sentimento de angústia, a distorção negativa que aparece na depressão, ela é real. Eu vivo ela, eu acredito nela, eu não consigo fazer diferente. E se eu estou em hipomania, eu tenho essa energia, eu sei que as coisas vão dar certo. Eu me sinto, o que eu vou fazer? Eu sou melhor que meu chefe e melhor que tantas outras pessoas. Eu sou melhor e as coisas vão dar certo. E se alguém vier e disser alguma coisa com que eu não concordo, eu vou bater de frente. Porque nessa hora eu penso mais, mas aí eu já não consigo mais escutar. Eu não escuto mais você. Eu sei onde você vai chegar. Eu penso por você. Meu, não venha para cima de mim. E daí eu já estou pensando em outra coisa, já estou vendo outra coisa e esqueci de você. Você só me incomoda. Né? É o pavio curto, é a irritabilidade e a pressa, porque rapidamente algo mais me chama atenção e me interessa. Ou eu estou super focado, super obstinado por aquele assunto e eu não consigo enxergar mais nada na minha vida. Aquilo é o centro, é o core. Por conta disso, eu fico obstinado, eu tenho energia, eu tenho gana, eu tenho garra. E o que a pessoa não percebe quando ela está nessa fase, nesse, nesse pensar demais, nessa impulsividade de fazer, de conseguir, de dar conta, ela dorme menos, ela não se sente tão cansada, ela dá conta de trabalhar e fazer mais outras coisas, várias outras coisas, e de uma maneira a que ela não consegue mais enxergar o todo da vida. Por exemplo, uma mãe que daí não dá mais a atenção para o filho, ou ela não consegue mais dar conta da casa, ou um rapaz que super foca em atividade física e fatalmente outras coisas da vida vão ser deixadas de lado, porque tudo se dirige àquilo que é o meu e meu exclusivo interesse, que está aumentado, e no qual eu despejo toda a minha impulsividade, toda a minha gana, toda a minha energia, todo o meu pensar demais em determinadas flutuações de energia mental e física durante o dia, com pressa, com aceleração e me achando dentro de tudo que for positivo. Mas aí a gente descreveu somente uma hipomaniazinha, que tem que necessariamente durar dias e invariavelmente elas se repetem ao longo da vida. Não é uma só. Diferente de quando a pessoa entra em mania, aí ninguém segura mais. Aí essa pessoa, ela fica agressiva se você der o contra. Essa pessoa, ela tem muito mais aumento de impulsividade, ela tem prejuízos, porque esse senso de razão cresceu ainda mais. Ela dorme menos, ela fica mais agitada, inquieta, ela não consegue mais parar quieta para assistir TV. Ela não consegue mais ficar sossegada. Mesmo pessoas em hipomania, elas não conseguem mais parar quietas, que seja por algumas horas do dia, né? Mas é difícil focar, sentar e não consegue mais nem sentir felicidade e nem paz. Estas emoções normais, quem está em hipomania, mania ou quadro misto, é incapaz de sentir. Vejam, existe uma substituição das emoções normais por emoções que são patológicas. O que mesmo a tristeza não é uma tristeza normal, é uma tristeza de depressão, é sofrimento, é não ter prazer, é ficar apático, pensar só coisas negativas, não conseguir nem raciocinar às vezes.
e tudo ficar difícil, porque cai energia, cai o ânimo e perde o interesse nas coisas. E o raciocínio vai embora. Então eu posso ter, e aí mora o problema, um dos problemas, que tanto na hipomania, na mania, como na depressão, eu posso ter perda da minha capacidade de concentração. Na depressão, porque simplesmente as coisas não me interessam. Não me interessa, eu nem consigo, eu não tenho mais gás, energia, vontade de fazer nada, tudo custa, tudo é difícil. E eu procrastino. E aí, nos quadros mais graves, o pensamento fica lento, né? Fica mais difícil por conta da lentidão. Daí, se eu não me interesso, eu não vou registrar no ambiente tudo, eu vou registrar o que for de ruim. E o que for ruim, eu vou amplificar. Então, minha vida é um horror, ela sempre foi um horror, porque sim, eu passo a ter um viés negativo para tudo que aconteceu na minha vida e acontecerá. E isso a pessoa não controla, né? Não é do controle dela. E aí na TCC tenta-se, né, ajudar com terapia, não. A cada pensamento negativo você contrapõe um pensamento positivo, mas ok. Chega uma hora, eu não, dependendo da gravidade, isso não adianta. Até me irrita se alguém falar uma coisa dessas para mim, porque não sabe o que eu estou sentindo, né? Então, a falta de concentração na depressão é exatamente por falta de interesse e, eventualmente, por lentificação desses processos psíquicos. A falta de concentração na hipomania e na mania é por aceleração de pensamentos, né? Então, aí a pessoa está pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Na realidade, ela está super focada, ela consegue prestar atenção em coisas, em ruídos lá fora. Alguém fez um comentário na outra mesa, mas o que, que adianta? Você, na hora de tentar focar, está competindo, né? Se o pensamento está acelerado, ele está competindo com vários outros pensamentos simultaneamente. E daí, novamente, o que acontece? Ela não ouve quem está conversando. Ela está com a cabeça em outro lugar. E dois pensamentos não ocupam o mesmo tempo e espaço. Ou é um pensamento que está acelerado em tudo que é lugar, ou você está naquele lampejo de segundo ouvindo o que o outro está falando, mas o resto que ele falou, você preencheu com ideias próprias. E aí isso gera tremendos erros de interpretação, porque quem observa isso são as famílias. A pessoa mesmo não acredita, ela não acha e você está errado, né? Então, é diferente quando você tem diferentes tipos de distração e a distração sendo usada como um sintoma diagnóstico de outro problema. E às vezes a pessoa convive com essa aceleração de pensamentos há anos Desde e já criança, às nem vezes. percebe Não, por isso tem que ficar fazendo as perguntas assim. Você acha os outros lentos? Você pensa pelos outros? Você já sabe onde vão chegar? Porque quando você tá, daí ou então quando você está assistindo televisão, como é que fica o seu pensamento assistindo a televisão? E aí vem aquele ruído de fundo e aqueles múltiplos assuntos e barulhos paralelos, ou às vezes música na cabeça, por exemplo. E a vai. música na cabeça é um pensamento da mania, da hipomania, né? É um sintoma clássico que já foi descrito há centenas de anos, não é de hoje. Veja, todos esses sintomas dos quais nós estamos falando existem, estão descritos há centenas de anos por outros que na época nem existiam outros médicos, porque psiquiatras só mais recentemente. Então, é muito complicado
quando a gente tenta hoje ensinar a fazer o diagnóstico, voltando, eu acho importante, Diego, no estudo de estados mistos que você chefiou, nós aprendemos muito também sobre como é que esses sintomas mistos se cossegregam. Quais são os principais sintomas mistos? E lembra que a distraibilidade foi um sintoma que mais sobressaiu. Mas o que acontece na prática? Quando a pessoa não está nem puramente acelerada ou nem puramente deprimida, quando ela está mista. Se ela está num quadro misto mais depressivo, e você diz para ela, e você percebe, porque ela não está falando lentamente, ela está falando com uma voz normal, ela está até assim, postando em sequência várias linhas assim, percebe-se. Gente, hoje a gente percebe esses sintomas nos recados de WhatsApp, né? Se a pessoa está desse jeito, se ela está acelerada ou não, e ela grita que está deprimida e está super angustiada, mas ela não para de postar. E são linhas diferentes. Ou aqueles hipertextos enormes. Né? Hipertexto enorme até. Mas, de qualquer modo, quem está estável não tem sequer necessidade de postar. Tá bem consigo mesmo. Quem não está bem está inquieto, desassossegado. E aí a aceleração, na verdade, vem junto com uma sensação subjetiva de lentificação. Não, mas eu estou lento, eu não estou pensando demais, eu estou acelerado. É uma das coisas que mais eu ouço, porque está misto. O seu comportamento não é de quem está lento. Quem está lento fala devagar, se movimenta de uma maneira devagar, está numa depressão pura, que é rara, diga-se de passagem, né? Mas é muito diferente de quem está numa depressão mista, em que tem todo o sofrimento, com angústia, com desespero, com aflição, mas a sensação é de lentidão, só que tem aquele chiado de fundo, que não para de pensar em coisa negativa, em ruminações, e aquilo martela, e não vou sair disso, e nunca vou melhorar, esse tratamento não está ajudando, eu não tenho transtorno bipolar, eu tenho outro problema, eu nunca vou dar certo. E as grandiosidades negativas que aparecem nessa hora, mas elas estão lá sem parar no fundo, associados à sensação subjetiva de lentificação. Caminha em paralelo. Então, só que, por outro lado, outros pacientes com sintomas mistos podem, eu estou super acelerado, estou pensando demais, estou angustiado, estou desesperado, estou aflito, eu não aguento mais essa vida, porque está agitado, está inquieto, mas o humor só que está negativo, o pensamento está negativo, as emoções estão trágicas, os pensamentos ficam catastróficos. Mas, de resto, tem como se fosse um aumento de energia física, de inquietação, de ficar sempre balançando a perna, mexendo nos cabelos, cutucando aqui, cutucando. E em casa, nenhum lugar não tá bom em nenhum lugar. Eu tenho que me mexer e assim eu sinto meus pensamentos acelerados. Então, quando a gente fala de quadros mistos, na verdade, nós abrimos um mundo de diferentes combinações que nada mais são do que energia, ativação com aceleração de pensamentos, falta de concentração. E humor expansivo, irritável ou negativo, desincronizados. Não é mais do que isso. A questão é chegar até lá, chegar ao âmago da questão e identificar que o médico perguntar em quaisquer estados, os dois polos, né? Mesmo que a pessoa diga, não, estou super deprimida, porque minha depressão não passa com nada. Ok, aí você pergunta, como é que está a sua impulsividade para gastos? Nossa, semana passada
eu comprei muita coisa que eu não deveria, depois me arrependi. Então, esses sintomas hipomaníacos, eles irrompem em horas do dia, em momentos do dia, e não é todos os dias, né? É errático, é cada dia de um jeito, mas normalmente com depressão e angústia e agonia de manhã, já pensando demais, e a pessoa se refugia na cama, não porque ela está dormindo, mas para suportar a vida. Daí ela sai e o pensamento começa a acelerar, daí ela pode até melhorar de tarde, no fim da tarde, o que a gente sempre fala, a hora da bruxa, quando as duas ondas se chocam, né? A aceleração com a depressão voltam com tudo, e aí noite adentro, ou sem ter essa piora ao cair da tarde, mas noite adentro, em geral, o cérebro não desliga, ele volta a acelerar. E daí, as milhares de desculpas de por que eu não vou dormir. Porque à noite a casa tá calma, porque à noite eu posso ver minha TV em paz, porque à noite eu tenho sempre muita coisa para fazer, porque eu chego tarde, mas podia ter feito né, de manhã, perde amanhã porque não consegue levantar. Se você ganhar amanhã, de noite você dorme, você se põe para dormir. E a gente vê essa troca de dia pela noite. Que Eu você... acho que o que é difícil para as pessoas entenderem é que mesmo dentro de um contexto, por exemplo, eu dizer depressão mista, uma depressão que está misturada com ativação. Essas combinações, elas podem ser diversas entre as pessoas, por Exato, isso que é um quadro que não é o mesmo sempre, como você mesmo explicou, em algumas pessoas existe a ativação, mas a pessoa não percebe a aceleração de pensamentos. em geral Em outras, não percebe. ela diz que está com muito pensamento negativo em grande quantidade dentro da cabeça, mas as duas têm o mesmo quadro. Sim, E que eu acho que é muito difícil, às vezes, as pessoas entenderem, que aparece muita pergunta aqui na internet sobre isso, é que quanto mais intensa a sensação de tristeza, quanto mais esse humor ele é mais dolorido, mais intenso, mais sofrido, mais agonizante, e aí podem aparecer as ideias de suicídio, geralmente elas aparecem. Isso é um indicativo de que não é uma depressão somente, mas que eu estou energizado pela sintomatologia da ativação dentro da depressão. E, exato. e a pessoa diz: eu estou muito Tem, deprimida. Como é que quando, ele fala isso para mim? Eu preciso de um sim, antidepressivo porque eu estou com uma sempre. depressão É o que gravíssima. mais nós ouvimos. É o que mais nós ouvimos dos pacientes. Eles imploram pelo antidepressivo nessas condições. E o mais difícil é dizer, se você tomar antidepressivo, essa depressão, ela vai energizar mais. Essas depressões que sangram, que são as mais sofridas, não são fundo do poço, elas são trevas. Fundo do poço é depressão pura. E a gente tem que. E o que é mais difícil ainda entender é que existem estados mistos hipomaníacos, maníacos, mistos mistos e mistos depressivos, que são os que mais se confundem com ansiedade. Parece então que eu sou ansioso. Eu sempre fui ansioso, não é ansiedade. É um misto de aflição, desassossego, inquietação, agitação e sofrimento. E nenhum lugar tá bom, e nada tá bom. E você bem falou das ideias que nessa hora elas aparecem porque o sofrimento é descomunal. E muitas vezes a pessoa está com uma cara linda, maravilhosa, mas lá dentro cortando o coração, né? Assim, aquela angústia de dor, de sofrimento, mas ela está plácida, disfarça, parece que está muito bem, e muitas vezes é aí que mora o perigo. Só que não são só ideias de suicídio, mas também de homicídio que podem aparecer. Só uma coisinha antes da gente entrar para a hipomania mista e para a mania onde aparece a agressividade. O nosso estudo mostrou que aqueles sintomas que até podem lembrar a ansiedade clássica, como medo,
preocupação, tensão e os sintomas físicos, taquicardia, falta de ar, tremor, ondas de calor e de frio, tontura, todos, enfim, eles estão presentes quanto mais grave é o estado misto. Isso que Exato. eu acho que é o que é mais perverso, de uma certa forma, É. nessas apresentações, porque daí ela pode mimetizar mais ainda e dificultar o diagnóstico para alguém que é desavisado, que faz diagnóstico só pela superfície, do tipo, se eu pensei uma falta de ar e uma taquicardia, é crise de pânico, logo é uma depressão Ou ansiosa. se eu tenho sintomas físicos É, dolorosos, né? Vamos lembrar, o transtorno bipolar, de todos os transtornos psiquiátricos, é o que mais causa dor. Dor. Dor em todos os lugares, dor no corpo todo, dor nos braços, dor de enxaquecas. 35 a 45% das pessoas com transtorno bipolar tem enxaqueca. É muita gente. Então, vários quadros dolorosos, eles se associam ao transtorno bipolar, principalmente quando a pessoa está mista. Então, mesmo problemas médicos insolúveis, o zumbido crônico, sensibilidade a ruídos e cheiros, labirintoses, problemas dermatológicos, vários problemas físicos de fundo emocional, na realidade, têm a sua origem num quadro misto bipolar. Só que aí nos estudos o que, que aparece? Associado à ansiedade e sintomas depressivos. Porque não se investiga transtorno bipolar em geral. Então, nós ainda estamos caminhando na ciência, na busca do aperfeiçoamento do diagnóstico. Isso ainda está nas fraldas, eu diria. Então, sim, muito tempo vai passar, mesmo na comunidade científica, e nós sabemos disso, eu vejo isso nos congressos internacionais. O que nós estamos falando aqui, absolutamente não é falado desse jeito lá fora. E como é que a gente vai querer que haja uma compreensão, uma avaliação diagnóstica melhor? Não tem como. mas em um processo, como o professor Ricardo Moreno diz, é a Exato. forma como caminha o conhecimento Sim. científico. Então, como E é fundamental respeitarmos, e isso, nós temos, e é importante as pessoas saberem, nós temos claros os limites da ciência, os limites do diagnóstico oficial. O que nós buscamos é ver o que está na zona cinzenta e ajudar essas pessoas, aperfeiçoando as entrevistas diagnósticas, aperfeiçoando o conhecimento de cada pessoa, a bipolaridade de cada um, porque ela começa cedo, ela é recidivante, ela é ora mais depressiva, ora mais hipomaníaca, e vamos lembrar das pessoas que têm praticamente só hipomanias ou só manias, não têm depressões. Então, investigar e reunir essas evidências em cada pessoa é o que faz, além dos sintomas, evidentemente, é o que faz chegar ao diagnóstico. Muitos dados precisam ser coletados para chegar ao diagnóstico. Então, os profissionais que têm mais treinamento conseguem chegar ao que efetivamente é importante para o diagnóstico e o que não é do diagnóstico, por exemplo, questões relacionadas à sua vida ou à sua personalidade, num primeiro contato com o psiquiatra, o que vai importar é fazer o diagnóstico. E dá para fazer na primeira consulta, sim, desde que haja este treinamento. E veja, aí não é desmerecer a sua vida, ou o seu histórico, ou características da sua personalidade. Não, é porque é mais urgente fazer o seu diagnóstico e começar a aliviar o seu sofrimento. E uhum. sim, depois nós vamos fazer
a junção. Só que muito do que você acha que é da sua personalidade e do que você acha que é problema na sua vida, na verdade é consequência daqueles sintomas e não causa. Uhum. E Então eu acho veja a que complicação. e uma coisa que se perdeu lá em 1980 para cá é que antes de 1980, um critério essencial para o diagnóstico de bipolaridade era a elevada recorrência de alteração de humor. Ou seja, se eu estou diante de uma pessoa que tem muitas depressões ou muitas acelerações, 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 ou aceleração, depressão, aceleração, depressão, aceleração, depressão, isso era a base do diagnóstico de bipolaridade, a elevada recorrência. Quando existe uma mudança de paradigmas para a questão do paradigma dos dois polos, onde eu tenho que ver os dois polos claramente distintos e separados, e episódicos e graves, é onde há uma perda dessa nuance. E o que é bem complexo é que numa avaliação transversal mal feita, só do episódio atual, eu nunca vou conseguir diagnosticar, porque na realidade os indivíduos estarão em depressão. 99% das pessoas. E Porque é aí, quando as pessoas buscam ajuda. é. Não vão buscar numa hipomania, mas eu Só quero que se ela lembrar. e ela traz, os sintomas muitas vezes estão presentes desde a infância. Por exemplo, se o sintoma principal daquele indivíduo é grandiosidade, ele está presente às vezes desde a infância. Claro que com uma apresentação diferente, mas uma criança que é grandiosa, que é Quando que desafiadora, desafia que se professores e opõe, pais, que se acha melhor. que desafia autoridades, né? Na verdade, é uma grandiosidade, mas é um sintoma só. Normalmente tem agressividade, tem irritabilidade junto, tem dificuldade de sono, tem ansiedade, sintomas físicos. Esses são os pródromos na criança. Mas, Diego, eu gostaria de falar, você estava falando assim de 1980, como é que era o diagnóstico, como é que eram os sintomas, e havia mais recorrências. A doença era diferente. Naquela época, não havia essa imensidão de sintomas mistos. A doença era muito mais episódica e com intervalos livres. Não é como está sendo nos últimos 20 anos. Era diferente nos últimos 20 e 30 anos. E efetivamente, sim, o fato de haver luz 24 horas por dia, estímulos 24 horas por dia, antidepressivos, estimulantes, Disponíveis. isso modificou e fez com que a doença a cada geração pudesse começar mais cedo. Então, sim, existe um impacto na estimulação, da estimulação excessiva e do excesso de estímulos e de estímulos luminosos aos quais a humanidade, o ser humano, não estava habituado e que no caso do transtorno bipolar, infelizmente pega na causa, na raiz do problema, ou numa das principais raízes do problema, que é a ruptura do ciclo sono-vigília e dos hábitos. Então, isso sim mudou. E eu digo para você, naquela época, não era desse jeito. Só de fato buscavam ajuda os pacientes mais graves. Os mais leves, eles sofriam, sim, muitas vezes ficavam sem atendimento, mas não havia esse prejuízo e não havia essas consequências como existem hoje em dia. E essa mudança para a sintomatologia mista, em, gente, 80, 70, 80% dos pacientes. Isso mudou. Nós não temos mais praticamente esses episódios puros. Mas era o que era regra 40 anos atrás.
né? Então, vejam como, gente, quando a gente chama atenção para a importância de sincronizar ritmos, de preservar um ciclo sono-vigília, de preservar a rotina, de evitar estímulos luminosos excessivos, porque eles inibem a melatonina, mudam a sua fisiologia. É, e não adianta, nós não vamos criar mutação em menos do que 100 mil anos, esqueçam. Não, não é e o ambiente não vai mudar. Então, são as pessoas com transtorno bipolar que têm que entender que elas têm uma doença no cérebro e que elas precisam ter determinados cuidados, aqueles que eu chamo de dieta do bipolar. Né? Esse é o limite do cérebro. Você pode gostar ou não gostar. Quanto mais tempo você levar para entender isso, mais tempo vai levar para estabilizar. É. Essa é a realidade. É uma oferta grande de informação, de luz à noite, porque Exato. Não, quando eu era 24 horas adolescente, por dia, Di. não E as tinha. baladas começam às 11 horas da noite. Gente, se pelo menos as baladas, os bares, voltassem para as matinês, já ajudaria muito. Já ajudaria muito. E assim, não tinha celular no rosto, na cama de noite, Não e aquele tinha. celular que tinha, a tela era até cinza, verde, não era A, uma tela. a partir das 20 horas não tinha mais programação na TV. É. Simples assim. E o acesso à maconha e outras Exato. E drogas, outras que é um pouco drogas, mais né? simples, e 60 anos de antidepressivos e prescritos por todos os médicos como se fossem muito O tranquilinhos. que ajuda, o que veja, ajuda milhares de pessoas. Milhares de pessoas se beneficiam com os antidepressivos. Porque milhares de pessoas têm transtorno depressivo maior e não transtorno depressivo bipolar. Então, vejam, eles foram um advento maravilhoso da medicina na saúde mental das pessoas. Mas a gente precisa separar e, e dar o diagnóstico certo. Uma depressão bipolar é diferente de uma depressão não bipolar. Uhum, uhum. É isso. Estamos chegando ao final. Foi muito produtivo. Eu acho que foi um assunto atrás do outro, trazendo muita informação e muita clareza para as pessoas que estão aqui ouvindo e as milhares que vão assistir depois disso. E eu queria que nesse dia, né, do World Bipolar Day, se trouxesse uma mensagem sobre o tratamento, sobre as dificuldades no tratamento, porque as pessoas às vezes têm desesperança, né? Muitas vezes por conta da própria depressão também, isso é bem complexo, porque o próprio quadro traz pessimismo e desesperança em relação ao futuro. Então eu queria uma mensagem positiva sobre tudo isso. Para vocês que têm transtorno bipolar, hoje em dia, vocês vivem num mundo privilegiado. Privilegiado pela quantidade de opções que nós temos para tratar, privilegiado pela quantidade de pessoas que estão sendo cada vez mais treinadas para dar o diagnóstico correto. E porque isso está crescendo. Privilegiadas porque vocês têm acesso à informação, à boa informação. O que é preciso fazer? A sua parte. Fazer a sua parte no sentido de entender como é que é a doença e adquirir hábitos que sejam saudáveis. E fazer a sua parte cobrando do médico quando você não está bem, entrando em contato. E sim, o médico precisa corresponder. Ao médico cabe respeitar a sua dor, compreender a sua dor, acolhê-lo,
acolher a família, orientá-lo e dizer que sim, o tratamento é desafiador. Nós não temos uma fórmula de bolo, exatamente porque, felizmente, hoje nós temos um arsenal terapêutico grande, mas cada bipolar tem a sua bipolaridade. Cada bipolar vai responder a uma determinada combinação de remédios, que pode ser de 2 a 6 ou mais, e não importa, o que importa é chegar lá, chegar a ficar realmente bem e se resgatar, resgatar a sua personalidade, resgatar a sua vida. Então, isso tudo é o que se pretende com o tratamento e também com a terapia ajudando. Mas veja que é um trabalho em conjunto, em que você tem um papel muito ativo, decisivo, e o médico tem a obrigação de chegar lá, de conduzir, porque a gente sabe que dá para ficar 100% bem. E vale a pena, realmente vale a pena. Às vezes levam 2 anos, mas sempre com idas e vindas, um pouco melhor, porque o médico vai precisando reduzir, mudar o tratamento, respeitando o seu limite, respeitando aquilo que você tolera tomar. Porque o lítio é maravilhoso para 60% dos pacientes. Mas existe uma porcentagem que não vai se beneficiar, mas que vai se beneficiar com os anticonvulsivantes, com os antipsicóticos, eventualmente com eletroconvulsoterapia ou com estimulação magnética. Mas vejam, nós temos o tratamento. Precisa confiar e saber que vai chegar lá e vai ficar bem. Então é isso. Então agora é o momento de nós desacelerarmos, porque já estamos às 20h30. As luzes têm que se apagar, comer menos, pôr uma roupa leve e ir se resguardando para preservar o ritmo biológico natural que nós temos, em que a noite é feita para descanso e o dia é feito para trabalho. Então, uma boa semana, que muita esperança seja derramada com essas mensagens, né? Que vocês consigam se sentir esperançosos e persistência e autoconhecimento. Eu E acho que a pessoa paciência. paciência e autoconhecimento. Eu tenho pensamento acelerado, eu ainda estou irritado, eu ainda estou distraído, eu tive atos impulsivos, eu tive vontade e fui dormir tarde, porque tudo isso, eu estava Ou eu conversando, bebi. ou eu bebi, ou eu comprei no impulso, eu ainda tive libido aumentada. Estava conversando com uma médica hoje, lá na caminhada, que foi feita em relação ao dia do transtorno bipolar, em que o paciente falou para a psicóloga, né? Ah, a doutora, eu percebi o que que ela faz. Ela fica pesquisando se eu estou ativado. E se eu estou ativado e quer saber como é que está o pensamento, como é que está a impulsividade, mas não me trata a depressão. Eu vou mentir para ela que eu não estou tendo porque eu quero finalmente tratar. A gente não engana a doença bipolar. Se você fizer isso, Você vai a pagar a doença fatura. vai pagar, porque a doença bipolar ela não é enganável, Ela é cíclica. cíclica e ela vai te desmascarar rapidamente e aquele tratamento ou não vai funcionar ou vai te piorar, o que é pior ainda, né? O problema fica maior ainda do que ele já era. Então, É, tem que ter esse autoconhecimento, conhecer os próprios sintomas, observar como eles flutuam, relatar ao psicólogo, ao médico, essa equipe, né, montada para melhorá-lo vai trazer um benefício no futuro. exato. Então, Muito muito bem, Diego. obrigado novamente e tenhamos todos uma ótima semana. Muito obrigada pelo convite, pela atenção de todos e fiquem bem. Então é isso. Um Tchau. abraço. Tchau.